E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Sim. Como o pastor disse, nós somos de Itapecerica da Serra, eu, a pastora Tabata, nossa família de Itapecerica da Serra. Estamos casados há 17 anos. Agora nós temos a pequena Cecília, fez 8 meses, A gente passamos para a igreja em Osasco, ficamos em Osasco como seminaristas. Como pastor acadêmicos, nós ficamos em igreja de Ipanema, na Zona Leste. A gente ficou 3 anos lá e agora nós estamos aqui em Santana de Parnaíba. Nós percebemos o amor que Itaberaba tem, pela igreja em Santana de Parnaíba, e a gente quer honrar a vida de vocês também, neste momento, pelo caminhar, vocês são muito queridos por lá e a igreja em Santana de Parnaíba reconhece isso, Então eu trago um abraço também de cada um, de cada uma na vida de vocês. Eu sou meio tímido, mas são isso, gente. O que vocês precisarem de nós para a caminhada, podem contar conosco, que estaremos aqui disponíveis, para ajudar. Como nós sabemos, é tudo uma igreja só, nós somos todos um corpo. Todos um corpo. Quando alguém sente uma dor, a gente sente uma dor no dedinho do pé, o corpo inteiro percebe essa dor. Então, como o reino de Deus ele funciona dessa maneira, nós entendemos que temos que orar por todas as comunidades, por todas as igrejas, para que a gente possa permanecer em pé, como nós cantamos aqui. Gente, que coral! Que coral! Eu gosto um pouco de música, sou amador, mas a gente ficou apaixonado. A Cecília ali, na hora que vocês estavam cantando, ela estava ali, eu acredito que estava vendo os anjos aqui neste lugar, Podem vir para cantar aqui também, olha lá. Mas glória a Deus. Jó capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Pastor, o pessoal senta, fica de pé para a leitura da palavra. Então, mesmo assentados, porém com reverência à palavra do Senhor, ela vai nos dizer da seguinte maneira para mim e para você nessa noite. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Abaixe sua cabeça. Doce Espírito Santo, nós sabemos que a Tua presença está neste lugar desde o início do culto, Pai. Desde o momento que nós saímos da nossa casa, nos arrumamos para estar aqui, em comunidade, em família, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Jesus, que o Senhor continue a passear em nosso meio. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Abra, Senhor, também os nossos olhos para que possamos contemplar a Tua glória neste lugar, Jesus. E a nossa boca, Pai, para que nós possamos erguer um clamor, Jesus, e exaltar o Teu nome com os nossos lábios. Então, Jesus, continue a passear sobre as nossas vidas. Sonde os nossos corações e que possamos compreender e provar o quão o Senhor é bom para conosco, em nome de Jesus, amém. Imagine comigo nessa noite, 2 pessoas. A primeira, um turista. Geralmente, quando nós vamos visitar algum lugar que nós não conhecemos, nós chegamos lá, tiramos fotos, nos encantamos com o local, tudo é bonito. Mas logo, por um tempo, nós vamos embora. E o que acontece com o turista? Ele passa por lugar, mas não cria raízes. Ele vê, mas não constrói.
sente, mas não permanece. E a outra pessoa é um morador. O morador é totalmente diferente. Ele conhece as ruas, sabe aonde encontrar um abrigo, sabe aonde há alimento e conhece a cada canto. Por exemplo, eu e a pastora estávamos vindo e nós nos perdemos. Pegamos a ponte ali, Cetim-da-Anhanguera, e eu falei, errei. Detalhe, a gente saiu 5h10 de Santana de Parnaíba, meus irmãos. Graças a Deus deu certo. Pegamos um pouquinho de trânsito. Mas se a gente não consegue, não convive, não conhece o local, geralmente a gente se perde. O morador, ele vive ali, ele se envolve, ele cuida, ele se relaciona e ele pertence àquele local. Agora, olhe para essa casa, olhe para este lugar, essa história que vocês estão vivendo. Esses 73 anos, quantos passaram por aqui como turistas na presença de Deus? Eles viram, sentiram, porém não permaneceram. Mas essa igreja só está de pé porque Deus levantou moradores da sua presença neste lugar. Homens e mulheres que escolheram viver em Deus, caminhar com Deus e permanecer em Deus. Nós não tivemos o privilégio de conhecer a Dona Domi. Mas só pelo fato da história, do que nós vimos aqui, a gente viu o carinho. 73 anos não são 73 dias, 73 meses. E quando a gente olha para o texto do livro de Jó, a gente consegue perceber exatamente isso acontecendo na alma de um homem. Jó conhecia Deus, mas à distância. Ele era fiel, íntegro, devoto. Mas quando os dias mal chegaram, quando tudo caiu, as perguntas dele se aumentaram e as respostas sumiram. E ele fez uma declaração que mudou tudo. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó deixou de ser turista naquele momento, para se tornar morador da presença de Deus. E nessa noite eu gostaria de trazer 3 pontos para esse aniversário, para a minha vida, para a sua vida, esse aniversário de 73 anos da Igreja Metodista em Itaberaba. Primeiro, visão sem experiência não se sustenta. No capítulo 38 do mesmo texto de Jó, no verso 2, Deus faz uma pergunta que rasga o coração de Jó. Ele vai lá e pergunta: quem é este quem escurece os meus planos com as palavras sem conhecimento? Jó percebe que sabia muito, mas conhecia pouco. Falava sobre Deus, mas ainda não havia encontrado Deus profundamente. E quantas pessoas em nosso meio nós conhecemos assim? Falam muito sobre Deus. O que a nossa querida irmã disse sobre a Dona Domi, voltar com os pés cheios de lama, de terra, para anunciar o Evangelho. Jó estava neste momento, e isso é um retrato que nós estamos vivendo. A gente sabe versículos, a gente canta música, nós temos opinião sobre tudo, mas informação não sustenta ninguém na hora da dor. A informação ela não vai trazer uma segurança na hora da dor. A visão, meu querido e minha querida, ela pode até inspirar as pessoas, mas somente a experiência com Deus vai nos sustentar nos dias maus. Vai nos sustentar, e a gente vê um exemplo claro disso, a Igreja Metodista em Santana de Parnaíba. A situação que aconteceu, se a igreja em Itaberaba, os irmãos e irmãs e as pessoas que estavam lá não tivessem uma visão clara daquilo que Deus tinha, talvez Santana de Parnaíba hoje não existiria. Mas uma visão, uma experiência com Deus, ela muda completamente o ambiente e a perspectiva em nossas vidas. Há pessoas que têm grandes sonhos, mas desistem na primeira batalha, porque sem visão e sem experiência é frágil, é raso
e é instável. A gente consegue perceber, ó, lá vem um sonhador, já ouviu falar isso? Lá vem um sonhador, porque tem um monte de ideia. A primeira ideia que não dá certo, a pessoa fala, não, não era de Deus, não vai dar certo. Aí vem com uma outra ideia, agora vai dar certo. Passa um ventinho, fala, não vai dar certo. Mas somente quem teve o encontro real com Deus, quem viu Deus, quem provou Deus, esse não desaba, esse não volta para trás, esse não se vende, esse não se perde, e é por isso que essa igreja está aqui há 73 anos, porque existem pessoas aqui com a visão, com a experiência de Deus, não por informação, não por emoções, mas porque teve pessoas aqui que conseguiram contemplar e ver a glória de Deus e permaneceram em Deus. Segundo ponto, Deus nos leva além do que entendemos, e aqui é difícil. Por quê? A gente gosta de entender aquilo que nós vemos e compreendemos. Mas eu aprendi algo em minha vida, na nossa vida. Nós, como eu disse, 18 anos casados, 17. Vai dar certo. E eu e a pastora, a gente casou novos, e aí a gente foi trabalhar, a gente foi viver a nossa vida, e trabalha aqui, trabalha ali, e aí vai indo a vida, e a gente fala, agora não é um momento, e a nossa família falando, quando que vai vir um neto? Quando que vai vir um neto? Não, não é agora. Fomos para a faculdade, ficamos lá, agora não é o momento. E aí falamos, agora podemos pensar nisso. E aí começamos a planejar. Só que no meio do caminho, gente, como a gente fazia e não acontecia nada. E aí eu falei assim, eu tenho alguma coisa que está de errado. E aí a gente falou, vamos esperar um pouco. E assim, eu vou confessar algo para vocês. Eu tenho pavor de jaleco branco. Pavor. E agulha, então, misericórdia. Toda vez que eu vou tomar uma vacina, a pastora vai comigo, porque eu não tenho coragem, gente, eu sou frio. Eu começo a tremer. É uma coisa assim, difícil. E a última vez, pastor, que a gente foi lá tomar a vacina, que eu perdi minha caderneta de vacinação. E aí a médica falou, não, você precisa tomar todas as vacinas. E eu falei, e agora, né? Vou procurar. Nessas mudanças que vai para lá, vai para cá, e a gente não sabe onde que está. Eu sei que tem em algum lugar, mas não sei aonde tive que tomar. E o interessante de tudo isso, sabe o que foi, gente? É que a Cecília me deu coragem. E quando a gente foi tomar a vacina, ela tomou a primeira dela. Ela não chora, gente, ela só chora na picadinha e já sai dando risada, é impressionante. E na hora de eu tomar a vacina, eu lá suando frio, querendo que acabasse logo. Tomei a primeira, a Cecília olha para mim e dá risada. E dá risada. E aí a gente vai vivendo assim, gente, e por que eu estou querendo dizer isso para você? Decidimos fazer um convênio médico para ver o que estava acontecendo. Gente, eu não cheguei a pagar a primeira parcela do boleto. A pastora vira para mim e fala assim, eu acho que eu estou grávida. Aí eu falei, não. Vamos fazer o exame lá na farmácia. Vamos lá. Daqui a pouco deu positivo. Eu falei, não, então agora a gente tem que fazer um outro exame. Vamos fazer o exame de sangue. Fizemos o exame de sangue nela. Deu tudo certo, positivo. Eu falei, não, vamos lá no posto lá para ver o que está acontecendo. Fizemos. E para o meu desespero, quando a gente chega lá no posto, ela falou, vamos fazer o exame. Levou ela e falou assim, não pai, você também. Agora tem um pré-natal do homem. Eu falei, Jesus. Mas sabe que eu estou querendo dizer algo? É que às vezes a gente planeja tantas coisas, mas a gente não compreende como que é o agir de Deus, aquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas. Eu e a pastora, a gente tinha uma ideia clara, vamos planejar. Mas eu chegou a pagar a primeira parcela, Deus falou, agora que eu vou enviar a Cecília.
Então a gente não consegue compreender, e Jó ele reconhece disso e fala: falei do que eu não entendia. E quantas vezes nós também somos assim? Deus está falando algo claro para mim, para você, durante a semana, durante a nossa caminhada, e a gente fala assim: não, Senhor, não estou, eu quero uma resposta sua. Eu gosto muito daquele filme do Jim Carrey, Todo Poderoso, que ele fala assim: Senhor, manda um sinal. E aí aparece alguém na frente dele, e ele fica irritado com o cara que está na frente, e fala: sai daí. Aí tem uma placa: pare. Ele fala: Senhor, eu quero um sinal, e Deus está falando: pare. Quantas vezes em nossa vida, Deus coloca situações assim, e a gente está pedindo uma resposta, e Deus está falando: espere, vai dar certo, calma, e a gente está ali não conseguindo compreender. Há processos em nossas vidas que ferem, que vai doer, que parece sem explicações. Há dias que a gente vai falar: por que está acontecendo isso comigo? E Deus responde com a presença. Não é com teorias, não é com informações. Deus não nos permite passar por processo para nos destruir. Não é para nos penalizar, mas Ele permite que a gente passe para esses processos para nos aprofundar mais na experiência e no relacionamento com Deus. Gente, é fácil ter um relacionamento com Deus? Sinceridade. É fácil orar? É fácil ler a palavra de Deus? Eu vejo aqui que tem um monte de programação, segunda, terça, quarta da oração, e glória a Deus por isso. Mas o quão difícil é, a gente vai ler a palavra de Deus, o que acontece geralmente? Às vezes eu me incluo nisso também, vem um sono sobrenatural. Ou quando você está num propósito, fala: vou fazer um jejum, e chega um abençoado e fala: oh, vamos ali comer um churrasco. Você fala: meu Deus, e agora? Ele nos tira de uma fé intelectual e nos chama para uma fé vivida, de experiência. Essa igreja, gente, a vida de vocês não chegou por 73 anos por sorte. Chegou porque houve gente que enfrentou o processo, dores e lágrimas, e oração, persistência, mas sempre encontrou Deus no meio do caminho. Cada tijolo aqui carrega uma história, cada banco contém uma lágrima, cada canto deste lugar ouviu orações, pessoas orando a Deus, intercessões. Quantos milagres vocês conseguiram contemplar aqui neste lugar durante 73 anos? Sabe por quê, gente? Porque o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo, curando, transformando, restaurando, operando milagres. Ele não mudou, Ele é o mesmo. E ainda assim Deus, Ele continua nos levando além, mesmo quando não entendemos. Porque os processos nos apertam, mas a experiência nos levanta. Essa é a beleza. Essa é a beleza da gente conseguir caminhar e entender os planos e os projetos de Deus. É viver um dia após o outro, acreditando que Deus está conosco em todos os momentos. A pastora Margarida, ela falava na faculdade, que a fé é um ato de você colocar o pé, e Deus colocar o chão para você pisar. É você saber que aonde nós entrarmos, aonde nós estivermos, Deus estará conosco, nos ajudando em todos os momentos. Seja na situação difícil, seja nas alegrias, Deus está conosco em todos esses momentos. E por isso que é um motivo de nós ficarmos alegres, de gratidão, de estarmos aqui celebrando 73 anos de vida e missão na igreja em Jardim Itabiraba. Quase falei Jardim Ipanema. A gente tem que voltar a acreditar, gente. A gente não pode ser turistas na presença de Deus, mas nós temos que ser moradores na presença de Deus. É legal a gente ir a algum lugar e tirar foto, conhecer lugares bonitos, mas não tem nada melhor que voltar para a nossa casa. E não tem nada melhor quando a gente consegue entender que nós somos moradores do reino de Deus. Deixa eu dizer algo para você.
Aqui é passageiro. Mas existe um lugar para mim e para você, lá no lar celestial, onde Deus está esperando a nós. Por isso que nós temos que continuar anunciando o Evangelho. Por isso que nós temos que continuar 74, 75, 76, e aí vai. Que possamos ser diferença neste lugar, nesse bairro. Que as pessoas possam enxergar em nós, e eu já me incluo também, que há algo diferente em nós. Soraya Juncker cantava: há um povo diferente nesse lugar, há um povo vivo nesse lugar. Aí eu não lembro o restante. Mas nós temos que ser diferentes. Outro ponto que eu gostaria de destacar sobre esse texto é que Deus nos faz um chamado para a intimidade. O verso 4 diz que Deus ele pega e fala para Jó: escute-me agora e eu falarei contigo. E isso é extraordinário. Imagina só você na sua casa, no seu momento de oração, e Deus fala para mim e para você: escute agora porque eu quero falar com você. Isso é sobrenatural, é extraordinário. E às vezes a gente tem que fazer algumas coisas meio doidas mesmo. A gente estava precisando de uma resposta, eu e a pastora. Aí a pastora catou uma cadeira lá na sala, colocou no meio da sala. Aí eu fiquei olhando para ela, falei: ué, o que está acontecendo aqui? Ela falou: a gente precisa de uma resposta. E ela falou: Jesus, senta aqui e vamos conversar. A gente precisa disso. A gente não está ordenando e nem mandando, mas é um relacionamento que nós devemos ter. Deus está dizendo: Jó, eu não quero que você apenas fale de mim, eu não quero, mas eu quero que você fale comigo. E há uma diferença entre a gente querer falar e Deus falar conosco. Eu não quero que apenas você me adore, eu quero que você me conheça. Eu não quero distância, eu quero intimidade. Este sempre foi o desejo do nosso Pai: intimidade, relacionamento. E quando a gente pensa nesse aniversário da igreja, quanta intimidade Deus criou aqui neste lugar. Esse altar viu famílias sendo restauradas. Essas paredes ouviram confissões, promessas, votos. Essas cadeiras, esses bancos testemunharam choros, renúncias. Esse templo viu Deus abraçar gente ferida, levantar caídos e restaurar quebrados. O Deus que te encontrou no início da sua caminhada está aqui nessa noite, está no mesmo lugar, está no nosso coração, com o mesmo amor e com o mesmo convite. Ande comigo, fale comigo, ouça o que eu tenho para dizer. E talvez você tenha chegado hoje aqui como turista na presença de Deus, mas Deus te trouxe para você se tornar o morador da presença dEle. O que Deus quer de nós é simples e profundo. Ouvir é informação, viver é transformação. E Jó diz: antes era discurso, agora é vivência. Que seja assim comigo e com você. E essa semana eu estava ouvindo um louvor e mexeu muito comigo. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E eu fiquei ouvindo esse louvor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E aí veio uma pergunta: será que realmente esse é o desejo do meu coração? Eu estou vivendo para Deus para adorá-lo? Será que a minha existência daquilo como cristão, como comunidade, como pastor, como ser humano, esse é o desejo de viver para adorar a Deus? Será que eu estou da mesma maneira que Jó?
Eu não quero mais discurso, eu quero agora vivência, eu quero ter experiência. Nós não estamos aqui porque ouvimos falar, estamos aqui porque Deus está agindo no meio de nós. Quantos milagres você viveu essa semana, meu querido e minha querida? Você está conseguindo respirar hoje? Você está conseguindo levantar e adorar ao Senhor com as suas mãos? Isso é uma dádiva. Esse é o maior milagre que nós podemos ter, o fôlego de vida. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão no leito de hospital? Não estamos aqui porque ouvimos falar. Estamos aqui porque vimos o agir de Deus neste lugar. Salmo 126, o verso 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso, você está alegre nessa noite aqui? Você está alegre mesmo nessa noite aqui? Posso ouvir um glória a Deus? Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. 63 anos não são apenas tempo, são milagres, são testemunhos, são histórias reais com Deus. Uma igreja não permanece por décadas, por apenas visões, mas ela permanece quando vive experiências reais com Deus. Nós não chegamos até aqui porque ouvimos promessas, chegamos porque vivemos a fidelidade e o amor de Deus. E por isso juntos, com todo o nosso ser, a gente pode declarar: para te adorar, nós vivemos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe este ano, e que a gente possa viver este momento de experiência na presença do Senhor. Baixe sua cabeça, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor, é tão bom estar aqui reunidos em irmãos e irmãs, em família, e saber que o Senhor está cuidando de nós de cada detalhe, ó Pai. É tão bom poder ver o agir Teu se manifestar em nós e através de nós, ó Pai. Tantos milagres nós vivemos, ó Pai, e podemos contemplar a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Que o Senhor continue a fortalecer este lugar, essa casa de oração, Pai. Que cada pessoa que passar aqui na frente, os vizinhos que ouvirem, possam contemplar, ó Pai, e perceber que a Tua presença é real neste lugar. Que eles possam vir aqui pedir ajuda, oração, porque nós sabemos, ó Pai, que a oração, quando nós oramos a Ti, Deus, os Seus ouvidos se inclinam à nossa voz. Jesus, nos ajude a ter mais experiências na Tua presença, e não sermos turistas, mas que nós possamos ser moradores da Tua presença aonde nós estivermos, seja dentro da nossa casa, seja do nosso trabalho, seja na rua, Senhor. Que nós possamos ser embaixadores do Teu reino neste lugar, ó Pai. Então, Jesus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio, a gratidão, Senhor, de poder participar dessa celebração e dizer, ó Pai, é para Te adorar que nós vivemos, Jesus. É para Te adorar, Jesus, que nós estamos aqui, porque o Teu nome, Jesus, há poder, a cura e a transformação. Então, muito obrigado por essa noite, por este momento, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor.